Olá, amigos e amigas que novamente estão reunidos conosco nesta presente oportunidade. Vamos agradecer aos bondosos benfeitores da espiritualidade, agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e nossa luz nos ensinos da nossa vida, por aqui estarmos contribuindo com mais essa tarefa, seguindo o curso das nossas vidas na presente existência, que nos envolvam na sua abençoada paz, nos ensejando esforços no sentido de vencermos todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas que possamos ser fortes para vencermos todos esses temores, nos envolvendo com as suas vibrações, Senhor, com a sua paz e a de nosso Pai Criador. Rogamos então a benfazeja assistência dos nossos mentores, amigos da espiritualidade, que se faz presente em nossas vidas, nos auxiliando neste momento, enquanto aqui aprendemos ensinos valiosos que a doutrina espírita nos proporciona. Seguindo então o nosso compromisso de analisarmos mais uma parte, mais um trecho da grandiosa obra que o codificador nos deixou, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, onde nós vamos ter a oportunidade de avaliarmos sobre o tema central, o principal, que é fora da caridade não há salvação. Uma frase que o codificador, inspirado pela espiritualidade, apresentou em determinada oportunidade e que até agora é algo que caminha em todas as palestras, em todas as apresentações de uma forma corriqueira, esta palavra, ou esta frase, melhor dizendo. Mas em particular, focando hoje um dos tópicos, que é quase que o início do próprio capítulo, em que fala a respeito do que é necessário, o que é que nós precisamos, nós espíritos, para nos salvar. Porque algumas vertentes, algumas correntes religiosas, com todo o respeito, nos apresentam quadros, ou respostas, melhor dizendo, de que há necessidade de uma frequência grandiosa dentro do templo, da igreja, e que isso vai, obviamente, nos aproximar desta qualificação para nos salvarmos. Mas, no entanto, esse capítulo, e neste tópico que fala a respeito destas necessidades, porque salvar, todos queremos nos salvar. Mesmo quando nos defrontamos em algum perigo, sempre queremos sair o mais rápido dele. E dessas dificuldades que, obviamente, estejamos vivenciando nesta oportunidade, também o queremos. Hoje, obviamente, creio que
Se perguntássemos o que queremos nós para nos salvar, seria a vacina. Para salvar a nossa presente existência sobre a face da Terra. Só que aqui está falando do pós, do depois disso tudo, do desencarne. Para onde é que nós nos direcionaremos? E na primeira parábola que o insigne codificador colocou muito oportunamente, selecionando duas, né? E esta parábola, que é a primeira que enfoca uma situação, um momento, uma ocasião, um acontecimento na vida de cada um de nós, que irá acontecer. Para alguns, interpretando um cenário, né, onde haverá a presença de um grande juiz, que obviamente seria o nosso Mestre Jesus, rodeado de seus assessores, né, celestes, em que estará ali fazendo, né, a separação daqueles que vão para um determinado local, para a esquerda, ou aqueles que irão para a direita, separando os grupos. E no texto, né, diz que, conforme está lá escrito, que quando o Filho do Homem, né, Jesus, vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no seu trono de glória. Reunidas todas as nações, ou seja, todo o nosso mundo. Então, todos nós estaremos naquele momento, naquele local, naquela oportunidade. Mas aqui ele tratando dessa afirmativa, separará uns dos outros como, né, o pastor separa as ovelhas dos bodes, dos cabritos, né? Há uma separação, né? Para que uns fiquem no determinado pasto e outro para aquele outro pasto, cada um na sua área. Muito bem, aqui então dando uma ideia para nós de que acontecerá um fato e que estaremos submetidos a isso, né? Ao ficarmos para o lado esquerdo ou para o lado direito daquele momento em que será apresentado. A doutrina espírita nos diz que nós todos sofremos essa seleção ao desencarnarmos. Nós vamos então para os determinados locais, né, que os nossos desejos, né, a nossa vontade, as nossas ansiedades, aquilo que estamos vivenciando todos os dias, né, na presente existência, e para lá então nós nos direcionaremos. Que local será esse? Como é que eu vou saber que local que eu vou me direcionar? E aqui então está, neste capítulo escrito, o que é que nós precisamos fazer para sabermos se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Se eu vou para um determinado local bom ou para um local muito ruim. Que vai depender de quem? De um julgador? Não. De eu mesmo, que já me preparei nessa presente existência para então ser levado para este local. Só que a doutrina espírita nos diz que isto não é fato, né, definido para um certo momento. Tá? Para aqueles que estão realmente se melhorando, vão para os locais mais aprimorados, mais agradáveis,
com atribuições, com tarefas mais apropriadas à sua investidura, ao seu crescimento espiritual, enquanto outros ainda estarão se arrastando nas suas dificuldades, nos vícios, nas coisas que ainda nos atraíram. Então, há uma afirmação, né, que ele diz, né, mais adiante, o próprio Mateus, né, neste capítulo que está no seu capítulo 25, versículo 31 a 46, que podemos examinar lá. Então diz assim que vinde, nesse texto dizendo, vinde, né, benditos de meu Pai, tomai o reino que vos foi preparado desde o começo, desde o princípio do mundo. Então, esses locais, esses espaços já estão acontecendo já desde longa data. Porque nós, hoje no movimento espírita, com os livros complementares da própria doutrina espírita, que é uma das obras que são a série de André Luiz, nos mostram então todos estes locais para onde cada um de nós poderá estar presente depois de desencarnado, conforme nós nos prepararmos com o devido recado que aqui nós encontramos neste próprio capítulo, né? Ou nesse trecho do capítulo. Então, desde o princípio do mundo, esse local vem sendo preparado já há muito tempo, vários locais, várias acomodações, recepção dos espíritos que saem desses mundos, né, de encarnação. Daí ele diz mais adiante que vos foi preparado, porquanto tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Precisei de teto e me abrigastes. Estava nu e me vestistes. Achei-me doente e fostes me visitar. Então nós estamos vendo aqui que ele está apresentando, já nos dando, né, sinais do que é necessário para nos salvarmos. São estas situações: atender à fome, à miséria, à sede, o teto, a roupa, o agasalho, melhor dizendo, né? E a visita quando nós encontrarmos alguém necessitado. Hoje, pela situação que estamos encontrando, muitas vezes nem os nossos doentes nós podemos mais visitá-los. Mas nós colocamos lá os nossos pensamentos, as nossas preces. Muito bem, isso então colocado aqui, neste texto, né? E alguém, obviamente, no texto, conforme registrou o próprio Mateus, pergunta: quando é que nós ouvimos desta forma, né? Jesus. Acompanhamos Jesus, mas nunca te vimos com fome, nunca te vimos sem teto, sempre foi abrigado em algum lugar, sempre vestido, né? Atendemos a sua sede, estivemos juntos. E então ele responderá: toda vez que você fez isso para um destes pequeninos, né, dos meus irmãos, para mim o fizestes. Para Jesus, aqui se referindo. Então toda a ação que eu faço é o que nós temos já de conhecimento da doutrina. Tudo que eu faço de bom ou de ruim, eu vou receber de volta. Meus pensamentos e minhas ações, receberei de volta. Mas aquele que realmente não atendeu a essas premissas, né, a
acolher aquele que está com fome, com sede, está lá nu, precisa ser visitado, não tem teto. Atendeu às necessidades de um irmão carente, nunca se preocupou com isso, porque cada um se vire ou me viro. Então ele diz mais adiante, afastai de mim, ele disse assim, aqueles que não cumpriram estas metas. E ide para o fogo eterno. Porque lá então estará aquele que te estará recebendo. Porque realmente não atendeu a essas premissas, a essas necessidades básicas para poder salvar-se. Então aqui ele não está dizendo que é um local. Não é porque eu vou ao centro espírita, né, como agora está difícil de ir, mas estive frequentando, fui lá, ouvi a palestra, né, tomei o passe, a água energizada, pronto. Fui ao templo, fui à igreja, ouvi o sacerdote, participei de todas as atividades, sempre vou lá, faço todas as minhas presenças, né, que eu estou resolvido. Não é desta forma. Não é o lugar, não é aquele lugar. São as minhas ações, as minhas atitudes diante do que eu estou vendo naquele momento. E a pandemia nos fez enxergar isso. A grande necessidade que nós temos de estarmos uns com os outros, porque uns com os outros nós nos ajudamos. Temos essa condição de nos ajudarmos, de enxergarmos a necessidade do semelhante, do próximo. Né? Então, esse que não cumpriu vai então, como ele diz assim, para o fogo eterno, ou seja, vai para o sofrimento, porque vai se entregar ao sofrimento. Claro que essa ideia de céu, né, e de inferno, né, a própria doutrina espírita já nos esclarece que são os locais onde nós realmente estaremos, mas não com eternidade, mas com necessidade não é bem necessidade, mas porque eu fui conduzido para lá pelas minhas ações, pelas minhas vontades, pelos meus desejos, por aquilo que me interessei mais naquele momento. Mas eu não posso nesse mundo, né, ter um momento para mim? Posso. É necessário. Mas eu tenho que também estar atendendo ao que está ao meu redor. Não posso ficar alheio aos fatos que estão acontecendo e ignorá-los. Não. É aí que está caridade na sua expressão maior. E aí nós vamos encontrar mais uma outra parábola muito, né, conhecida de todos nós, que é a do bom samaritano. Essa parábola, obviamente, não precisamos contá-la, né, porque cada um de nós já se recorda dos fatos. Né? Mas existem os envolvidos nessa parábola, né, em que nós vamos ver lá, né, conforme está em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37, em que o viajante estava indo de Jerusalém para Jericó, mas se descuidou naquele momento, sofreu as consequências. Como nós realmente temos que estar preparados para determinados locais não evitarmos, né? Mas desavisadamente ele foi para lá. Né? Só que não é o fato em si, o acontecido, né? Mas são aqueles que se envolveram, que perceberam aquilo. E Jesus, na sua grandiosidade, né, dos seus ensinos, coloca personagens muito conhecidos e muito próximos de nós, do nosso entendimento, da nossa convivência. Né? E vejam que ele coloca
uma primeira, encontrar aquele cidadão todo estropiado na rua, naquele trecho, né? E o que acontece? Passou ali primeiro um sacerdote. E vejo que ele colocou um sacerdote, porque sacerdote é aquele que, né, deveria dar atenção. Deveria dar atenção. Mas ele vê aquilo lá, passa de largo, né, faz de conta que não é com ele e vai embora. Em seguida passa um outro personagem, também conhecedor das leis, né, aquele que estuda, é o levita. Viu também aquele acontecido e passa também de lá, deixa lá o que o tempo resolva, não faz nada, né? Mas aí o que acontece? Passou então um terceiro personagem, o samaritano. O samaritano era considerado aquele cidadão que não acredita, que não era considerado herege, como se não estivesse seguindo realmente os ritos e os conhecimentos. Eram os protestantes da época, como está lá em o Evangelho também, né? Lá nas descrições iniciais, quando podemos encontrar, né? Falando sobre samaritanos, sobre Samaria, tá dizendo? E que eles então eram considerados desta forma, né? Hereges, que não eram sempre perseguidos, né? Eram contra, né, a situação que Israel, no caso, tinha lá de toda aquela conjuntura que os hebreus, né, melhor dizendo, tinham lá, com toda essa constituição, né, religiosa, mas eles eram os contras. Então Jesus colocou esse cidadão, né? Com toda essa situação, o que ele fez? Ele atendeu. Recolheu o cidadão, deu os primeiros curativos, colocou num animal e levou até o primeiro local onde ele pôde abrigá-lo. Estava nu, estava com sede, com fome e não tinha teto. Aquelas 4 condições, lembra? Daquilo que nós vimos lá. Atendeu a urgência daquele momento. E o mais interessante ainda, lembram-se? O que ele fala para aquele que é o hospedeiro, que é o estalajadeiro, né, que recolheu, que deixou ele lá? Olha, se cuida dele para mim, fazendo um favor, que eu tenho que seguir viagem, mas na volta eu vou passar aqui de novo. E o que tiver além do que eu dou o dinheiro que estou deixando aqui para você gastar com ele, pagar as dívidas dele, eu vou ressarcir. Mais do que caridade. E nós ficamos com a nossa mão fechada diante dos nossos momentos de dar alguma coisa. Será que eu dou ou não dou? Eu ajudo, não ajudo? Contribuo? Algum parente com dificuldade e você fica naquela, pois é, mas agora, e você com a bolsa cheia. Pois é, mas agora, assim, você fica meio assim, não ajuda. Caridade. A ação que nós realmente temos que fazer para com o próximo. Ajudar o próximo. Então, nós vamos ver lá que quando Jesus, né, nessas duas parábolas, né, na primeira apresentando o momento, a ocasião, né, em que eu vou estar submetido a isso, a me separar, vou ser separado, vou passar para o lado esquerdo ou o direito. Eu que vou escolher. Quer dizer, eu que vou me direcionar pelas minhas escolhas daquilo que eu estou fazendo no dia. Se eu for um que não, isso não é comigo, né? Para que eu vou ajudar? Eu não dou dinheiro. Então, já sabe para onde que vai. Mas se nós realmente somos aqueles que atendemos as urgências, pensamos nas pessoas, pensando que é aquela outra que está lá em um homem de bem. Né? O que é um homem de bem? Ele primeiro
pensa no próximo, na melhoria dele, para depois pensar nele. Sou eu que estou me preparando, me colocando nessas condições. Então ele diz lá na primeira, no juízo, na separação, né? É uma ação, um momento que eu vou estar submetido depois que eu desencarnar. Que eu sair deste mundo para o mundo verdadeiro. O que eu fiz desse momento, o que eu fiz nessa ocasião, né? Nessa oportunidade. Então nós vamos ver ali que ele não vai perguntar lá, né? Quais são as suas, qual foi sua religião, né? Do outro lado, qual foi sua religião? Foi espírita, católico, protestante? Não vai perguntar, né, que partido pertence, se cumpriu essa ou aquela formalidade, né? Deixou, né, de atender lá aquele momento, aquela coisa, isso, aquilo, não vai entrar nesses detalhes. Né? Mas uma coisa sim nos será muito básica nesse momento. Nos será de grande peso, né, para este momento que nós vamos nos prestar, né, a seguir depois da nossa desencarnação. E que tem grande peso. Caridade. E Jesus diz lá, inclusive, que a caridade não é uma condição, não é uma das condições, melhor dizendo, para se salvar. Mas é a única. Então, caridade. Por isso, o tema do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Que nós tenhamos isso como frase, né? Como se dizem por aí, um mantra, que você fale isso para que isso realmente seja entendido por cada um de nós. Caridade. Então, essa é a necessidade, é o necessário, é a única forma pela qual eu vou seguir para uma melhor posição, né? Vou colher, porque imagine desencarnarmos, né? Imaginemos isso um momento, desencarnei, estou chegando no mundo espiritual, né? Aquela fileira de espíritos que eu acolhi, que eu ajudei. Tive um momento que eu conversei, outro que eu ajudei, outro que eu fiz isso, fiz aquilo. Que foram antes de mim, mas estão lá. Me recebendo. É até de arrepiar, né? Me acolhendo com gratidão por aquilo que fiz. Mas, do outro jeito, caso não nos prestemos para esta devida atenção, não será nada agradável. Não será nada agradável. Choro e ranger de dentes. Local extremamente lúgubre, cinza, como descreve, né, André Luiz, né, nas suas obras, onde aqueles espíritos já estão lá estavam lá naquelas condições. E ainda alguns outros estão levados, né, a esses locais. Nenhum de nós gostaria de ver isso. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, meus amigos e amigas, com grande gratidão que nós concluímos mais este momento de reflexão, tão apropriados, tão necessários, parecem palavras redundantes que falamos a todo momento, mas são muito importantes, porque grande parte de nós ignora isso, ignora realmente isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons espíritos, o nosso espírito protetor,
nos conduza nessa fé necessária e oportuna que nós precisamos. Abençoe-nos este momento, Senhor, com gratidão por todos aqueles que estão conosco nos seus lares, atendendo às suas urgências, às suas necessidades, muitos com dores e sofrimentos. Esteja estes espíritos socorristas, mensageiros da falange de Bezerra de Menezes, atendendo a todos esses irmãos que estão infectados hoje e que estão se prestando, aqueles que estão prestando socorro, atenção, dê-lhes a calma, a paciência, a tolerância. Abençoa a todos, Senhor, neste momento tão crucial e importante. E que Deus nos envolva na sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, amigos e amigas, e até uma próxima oportunidade.